O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente de responsabilidade de seus apresentadores. Você vai ouvir agora programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina, falando de Deus ao seu coração. Eu cumprimento a todos nessa segunda-feira com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feriadão, né? Segunda-feira, você em casa, né, amado ouvinte? Mas estamos aqui para mais uma vez falarmos do amor de Deus, né? E que nesse momento com Deus, Deus possa bradar sobre os nossos corações, né? Sempre fazemos esse programa, elaboramos, eu e o Espírito Santo de Deus, com muito amor, com muito carinho. Você deve aí estar na sua casa, fazendo aquele churrasco, né? Fazendo de queixa na banaia, aquele almoção, né? Mas nós estamos aqui para ver Deus bradar sobre os nossos corações, né? Que você possa abrir o seu coração nesse momento, para ouvir a voz de Deus. Nós vamos nessa tarde de mais um programa, mais uma segunda-feira, falarmos sobre o tema 2 lemes e 2 letras P, promessa e presença, muito de Deus e pouco para Deus. Antes de orar nesta segunda-feira, eu gostaria de que Xanabanaia de Cova Subeneste de Fácil dizer que o silêncio e o sorriso precisam andar juntos na sua vida, porque são 2 ferramentas poderosas, amado ouvinte. Nós sabemos que o sorriso, ele é uma maneira de resolver muitos problemas, e o silêncio é a forma de evitar muitos problemas sobre a sua vida. Você está em casa nesse dia, então peça a Deus que o silêncio, mas a tolerância venham bradar sobre o seu coração e sobre a sua boca. Porque sabemos que o silêncio, junto à tolerância, é como o vinho dos fortes. A reação impulsiva é a embriaguez dos fracos. A palavra de Deus nos revela que o silêncio, junto à tolerância, são as armas de quem pensa. E a reação instintiva é a arma de quem não pensa. É muito melhor ser lento no pensar e no falar do que rápido no machucar as pessoas na palavra. Nessa tarde, nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Irmã Silvia, a minha tolerância tem sido 0. Eu não tenho conseguido ficar em silêncio. Quando meu pai fala comigo, quando a minha esposa vem, eu já machuco com as palavras. Mas nessa tarde, debaixo da cobertura preciosa do sangue de Jesus, nós vamos orar. E nós vamos pedir que toda vez que a ira vier sobre o seu coração, você responda com um brado de um sorriso. Porque a palavra de Deus diz que muitas vezes é melhor um sorriso quando não temos palavras, do que nós nos de queixa na banaia, falar aquilo que não precisamos. Porque a palavra de Deus diz que a tolerância e a sabedoria precisam andar junto com o silêncio sobre nós. Vamos orar em nome de Jesus? Soberano Deus, Pai querido amado, nesse momento, neste defácio, decanturi de queixa na banaia, eu entro perante a tua presença, de queixa na basube de cova labanaia, que o Senhor abra o terceiro céu neste defácio, decanto labanaia, que o Senhor envia nesse momento a obra clarificadora sobre as nossas mentes, que o Senhor envia regeneração sobre a nossa alma, o nosso espírito e o nosso coração. Que não venhamos andar segundo a carne, segundo o nosso eu, mas segundo o teu querer. Espírito Santo de Deus, existe ouvintes nesse dia de canto labanaia, que estão com o teu coração deixando de canto labanaia, amargurado, pensando que o Senhor os abandonou, mas que nessa tarde de canto de queixa na banaia, o Senhor venha bradar do alto céus, no terceiro céu de queixa na banaia, junto ao trono da graça, e que o Senhor envie o socorro para os teus ouvintes, que o Senhor neste defácio de canto labanaia, envia a tua espada desabanhada de cova sube de queixa na banaia, que o Senhor venha quebrar todo laço de Satanás, todo pensamento contrário seja aniquilado nesse momento pelo poder que há no nome de Jesus. Deus,
todo pensamento contrário, toda depressão, toda opressão, toda possessão satânica vai saindo em nome de Jesus. Deus, nós clamamos um Deus vivo nessa tarde, um Deus que dequeixa na manaia para os ventos e acalma o mar. Que nesse dia, Espírito Santo de Deus, o Senhor venha entrar em cada lar de cada ouvinte, visitando cada necessidade, seja ela emocional, espiritual, ministerial ou familiar. Que nesse momento que as cadeias do inferno venham cair por terra, Xanabassúbia. Deus, que nesse dequei, Xanabassúbia, decanto labanaia, o Senhor tira toda a embriaguez da fraqueza espiritual, e que o Senhor venha fortificar cada ouvinte, colocando o altar espiritual sobre os pés. Deus, que o Senhor nessa tarde nos dê paciência, que o Senhor nos dê tolerância do Espírito, que o Senhor nos dê o equilíbrio, Pai, o equilíbrio, Espírito Santo de Deus, para quando as coisas vierem, os ventos contra nós, nós não viemos resolver da nossa forma, mas que nós venhamos fazer segundo a Tua vontade. Esteja conosco, Senhor, nos dê uma semana de vitória, Espírito Santo de Deus, porque somos pobres, necessitados, mas servimos um Deus que é vivo, um Deus que é poderoso, um Deus que quando não podemos fazer, é o Senhor que faz por nós. Que nessa tarde, Deus, o Senhor possa visitar todos os ouvintes, todos os presídios, vivia decanto labassube, decanto labanaia, pessoas aos asilos, aos orfanatos, as dependências, decanto labanaia, deixa na banaia. Que o Senhor também envie, Deus, pessoas para falar do Teu amor em todos os abrigos de mendigos. Que nesse dia, Deus, talvez existe algum ouvinte que pensa desta forma, que não quer mais viver, que não tem tido alegria, mas está repreendido em nome de Jesus. Que o Senhor envie a gota do Teu sangue, que o Senhor repreenda todo mal. Também, Deus, que o Senhor visite os hospitais nesse dia, Pai. Que o Senhor possa operar aquilo que os médicos não podem fazer. Que o Senhor entre com a cura, Deus, Xanabanai, mas também a cura emocional, também a cura espiritual. Que o Senhor visite todas as igrejas, independente de denominações. Que o Senhor visite os apriscos, Pai querido. Que o Senhor venha falar de que Xanabanai com as Tuas ovelhas. Ah, Espírito Santo de Deus, não permita, Pai querido, que as Tuas ovelhas venham se esfriar, mas que elas venham estar dentro dos Teus rebanhos. Visita também os pastores e faça uma obra regeneradora, Pai. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Nessa tarde, nós vamos meditar sobre 2 lemes, 2 letras P, promessa e presença, muito de Deus e pouco para Deus. Nós vamos ler alguns versículos que se encontram, primeiramente, no livro de Marcos, capítulo 4, versículo de número 39 ao 41, que diz assim: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, e mudece. E o vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Gostaria também de estar meditando no capítulo 14 de Mateus, versículo de número 24, que diz assim: Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com ele, andando por sobre as águas. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma? E tomando de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Nessa tarde, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para nós falarmos de 2 lemes. O que significa os 2 lemes
nessa tarde, irmã Silvia, decanto labassúbia, nessas duas passagens de Mateus capítulo 14 e Marcos capítulo 4, Jesus diz que iriam passar de um lado para o outro, aleluia, e os discípulos estariam dentro deste barco. Na primeira passagem aqui de Mateus capítulo 14, versículo de número 24, a palavra de Deus diz que Jesus deu a ordem que eles passassem para o outro lado. Mas Jesus, em seguida, ele foi orar sozinho no monte. Nós sabemos que monte é lugar de oração, é lugar de intimidade com Deus. E os discípulos foram. E a palavra de Deus diz que para remar um barco precisa de 2 lemes, né? De um lado e do outro. E a palavra de Deus diz que também precisamos de 2 letras P. Uma se diz promessa e a outra se diz presença de Deus. Os discípulos estavam remando com os lemes. De um lado estava a letra P, promessa, e a outra presença de Deus. E a palavra de Deus diz que o barco se distanciou da terra de Queixanabassube de Canto Labanai. Jesus estava onde, amado ouvinte? No monte, orando. Ele estava em intimidade com Deus. Nós precisamos ter intimidade com Deus todos os dias. Termos um tempo com Deus. Precisamente o monte significa o nosso quarto. Termos intimidade com Deus, nós e o Senhor. E o Senhor nos responde. E a palavra de Deus diz que as ondas começaram a ficar turbulentas, porque o vento que vinha sobre o mar da Galileia revoltava as ondas. E a palavra de Deus diz que Jesus desceu do monte. Ele saiu do seu momento de oração e foi andando sobre as águas para estar com os discípulos. Mas quando os discípulos olharam e viram Jesus, pensaram ser um fantasma. Como pode uma pessoa andar sobre as águas? E Jesus disse: não temas, porque sou eu. E ali os discípulos se identificaram que Jesus estava próximo ao barco. Eles estavam com os lemes. Um significava a promessa e o outro a presença. A promessa que Jesus tinha dado para os discípulos é que eles iriam atravessar o mar da Galileia, que eles iriam passar de um lado para o outro. Mas era necessário o silêncio da parte dos discípulos. A tolerância precisava ser vinho dos fortes, porque a reação impulsiva é a embriaguez dos fracos. Muitas vezes estamos na igreja, frequentamos o ciclo de oração, frequentamos todos os cultos, as santas ceias, mas o nosso barco está longe de Jesus. E mais eu quero te dizer algo nessa tarde. Jesus sempre está do lado do nosso barco. E a palavra de Deus diz que Pedro olhou e disse: se és tu, me leve para estar contigo. E Pedro começou a andar sobre as águas. Mas quando Pedro viu que o vento era forte, que as ondas iriam engolir, ele teve medo. Ele olhou para Jesus e disse assim: Jesus, eu vou afundar. Me dá a mão, me segura, porque senão as ondas vão me engolir. E quantas pessoas estão dentro da casa de Deus e pensam ser maiores, porque tem cargos, funções, talvez é um presbítero, talvez é uma presidente do ciclo de oração, e pensa que o poder de Deus está sobre eles e pode machucar as ovelhas. Você está errado. Sabe por quê? Deus não brinca e nem dorme. Jesus estava ali para todos os discípulos. Mas Pedro, no momento dele de uma reação impulsiva, que ele ainda não estava preparado espiritualmente e nem ministerialmente para andar sobre as águas, ele quis. E tudo que você quiser, Jesus vai deixar você fazer. E quando você pedir socorro, ele também vai te socorrer. Mas você precisa estar na direção certa e no momento certo, a qual Deus quer operar um milagre sobre a tua vida. E Jesus segurou na mão de Pedro. E Jesus, da Canto Labanai, disse para Pedro que ele tinha pouca fé. Quando a palavra de Deus diz sobre timidez, a pessoa que é tímida espiritualmente, é porque falta fé. Falta reconhecer que Deus é maior do que toda tempestade. E ali, segurando a mão de Pedro, Jesus foi para o barco. E Jesus parou o vento. E Jesus pediu que acalmasse o mar. Eu quero te dizer, Hanai de Canto Labanai, que é os ventos que vêm sobre o mar que tumultuam as ondas. Então, por isso que Jesus disse:
Para-te, vento, e acalma-te, mar. Eu não sei como é que estão as tuas emoções nessa tarde, mas você precisa acalmar suas emoções para você conseguir ouvir Deus falar com você. Você precisa, aleluia, ir para a quarta vigília da noite, que é das 3 da manhã às 6 da manhã, falar com Jesus no monte, orar sozinho com Jesus. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos buscar Deus de um momento, de uma forma diferente, porque nós queremos muito de Deus, mas nós damos pouco para Deus. Quem sabe nessa tarde, você iniciou a tarde reclamando, murmurando. Talvez você de queixa na Manai, está passando por um decova sub, um vento muito forte. Talvez o mar da Galileia está de quei de Labanai, com as ondas revoltas. Mas é preciso uma atitude sua de fé. É necessário que você coloque os 2 lemes em prática sobre as águas. O leme da promessa de Deus, que você vai atravessar para o outro lado, e o outro leme, que é a presença de Deus. Porque se você não acreditar na promessa de Deus, não adianta a presença de Deus estar do seu lado, que você não vai alcançar ver e resolver como Deus quer. Por isso que muitas vezes eu digo, é melhor nós termos um sorriso do que falar bobagem. Eu aprendi uma coisa: se você vai para a igreja e as coisas não estão da forma que Deus quer, até dentro do templo, você tem que orar, obedecer ao seu pastor e ficar quieto. Fique em oração, porque se Deus é com você no momento certo, Ele vai manifestar aquilo que Ele quer fazer na sua vida e nesse ministério. A segunda passagem que nós vamos falar está em Marcos, capítulo 4, do versículo 39 ao 41, que nessa parábola, Jesus estava dentro do barco. E Jesus disse o quê? Iremos atravessar para o outro lado. Qual a diferença de Marcos 4 para Mateus 14? Mateus 14 era a primeira tempestade, a primeira vez que Hanai de Labassúbia, Deus tinha dado a mesma ordem, mas ali era necessário uma presença de Deus, uma manifestação do Senhor diferente, para que eles viessem conhecer Deus, ter intimidade com Deus. E aqui Jesus estava no barco, Jesus estava à polpa do barco, mas ele estava o quê? Dormindo, descansando, porque o verdadeiro servo, o verdadeiro adorador de Deus, ele descansa na presença de Deus. Ele não se tumultua, ele não fica revoltado, ele não tem raiva, ele não tem mágoa, ele não tem vontade de matar ninguém, ele tem vontade de adorar a Deus. E a palavra de Deus diz que num certo momento as águas começaram a ficar revoltas no mar da Galileia, e as águas começaram até a entrar dentro do barco. Hanai desceu. E os discípulos ficaram apavorados. Desperta, mestre, desperta, porque iremos perecer, iremos morrer dentro do barco. E Jesus, na maior simplicidade, ele se despertou e ele acalmou o mar, mas primeiramente mandou que parasse o vento. Eu quero dizer nessa passagem que os nossos momentos são muito rápidos. De queixa na basúbia de canto labanai. Jesus, ele jamais dorme no barco. Jesus, ele simplesmente nos testa para no momento certo recebermos a nossa vitória. Ele está pronto com a nossa vitória a todo momento, mas é nós que vacilamos na fé. E quando Jesus dá ordem para parar o vento e acalmar o mar, a palavra de Deus diz que Jesus vira para os discípulos e diz: vocês estão muito tímidos, hein? Vocês têm teologia, vocês vivem na igreja, na consagração, vocês sentam no púlpito, mas não confiam em que Deus opera o sobrenatural? Aonde estão vocês, a fé de vocês nesse momento? Aleluia! As pessoas, meu amado ouvinte, pararam de acreditar em milagre, pararam de acreditar em sobrenatural. Todos querem ir aos templos para ver movimentos pentecostais, ou ir numa igreja tradicional, sentar num bom banco, no ar-condicionado. Mas eu quero ver você ir na casa de Deus, sentir Deus e ver sobrenaturalmente Deus operar um milagre sobre a tua vida. E a palavra de Deus diz que ali Jesus parou o vento e acalmou o mar. E disse para eles: onde está a fé de vocês? E a palavra de Deus diz: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eu quero te dizer que Jesus, ele está no teu barco,
eu quero te dizer que os 2 lemes estão sobre as suas mãos. E as 2 letras P também foram colocadas sobre a sua vida, que é a promessa e a presença de Deus. Mas você tem querido muito de Deus e tem feito pouco para Deus. Deus, nessa tarde, Ele quer nos dar um despertamento para que nós venhamos partir para o evangelismo, que nós venhamos partir para ajudar aqueles que estão caídos. Nós precisamos, decanto labanai, armar tendas para que o Senhor veja a disposição sobre nós, para que Ele venha operar um milagre sobre as nossas vidas. E nessas 2 tempestades, os discípulos, eles contemplaram a glória de Deus, mas eles também contemplaram a misericórdia de Deus, e também precisaram reconhecer que sem Deus, eles jamais sairiam do meio dessa tempestade. Quem sabe você tem passado uma tempestade muito grande na sua área emocional. Quem sabe nessa tarde você tem passado uma tempestade muito grande nos seus pensamentos. E quem sabe o seu coração tem pensado assim: eu não irei vencer. Mas eu tenho uma palavra profética em nome de Jesus para você nessa tarde: você irá vencer. Acredite que Deus está no teu barco. E você irá atravessar essa adversidade, esse vale de Queixanabanai, e chegará aos altos montes, porque é o Senhor que promete. E a palavra de Deus diz que aquele que busca a promessa, mais a presença, alcançará a vitória. Eu gostaria muito que você meditasse depois Marcos capítulo 4 e Mateus capítulo 14. E eu gostaria muito que você dobrasse os seus joelhos nessa tarde e pedisse a Deus que Ele te dê o silêncio e a tolerância, porque esses são o vinho dos fortes, são o vinho daqueles que são adoradores. Aceitar de queixanabanai, ralai de sub as provações, sabendo que virá a aprovação de Deus. Mas a reação dos tolos, ela é impossível e nos leva a situações que nós perdemos a nossa vitória. Faça desse dia que o silêncio e o seu sorriso sejam as ferramentas que você tem para combater tudo aquilo que você precisa. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, nesse momento, Deus, nós clamamos a cobertura preciosa do sangue de Jesus. Nós queremos agradecer, Deus, por mais esse momento, por mais de Queixanabanai, esse programa na Tua presença. Que o Senhor venha completar essa palavra, Deus, na vida de cada ouvinte nessa tarde. Existem ouvintes nessa tarde que estão afastados do Evangelho, que eles possam retornar para as Tuas igrejas. Também, Deus, eu quero neste decanto labanai, que o Senhor visite os pastores, Pai, para que eles venham de Queixanabanai, usar de decova súbia, prudência, tolerância e paciência com as ovelhas que estão caídas. Também, Espírito Santo de Deus, eu quero nesse dia clamar pela chuva que é necessário descer sobre a terra, para que venha emudecer a terra, Deus, e encher esses rios. Também quero pedir nessa tarde, Espírito Santo de Deus, que o Senhor olhe para nós com os olhos de misericórdia e que o Senhor nos dê uma semana de vitória, uma semana de bênção, que o Senhor venha nos dar o sobrenatural, que nessa tarde, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha parar esse vento e o Senhor venha acalmar este mar, e que o nosso barco, Deus, possa chegar do outro lado. Espírito Santo de Deus, esteja conosco, é o que eu peço e agradeço em nome de Jesus, amém. Eu quero nessa tarde dizer que é muito bom estar com você em mais um programa, em mais uma reflexão bíblica. Que Deus te dê uma semana abençoada, cheia da misericórdia de Deus, cheia da graça de Deus. Quero te pedir, em nome de Jesus, dobre os teus joelhos, ore, busque o Senhor, jejue, suba ao monte. Fique sozinho, em você e Deus te dará as respostas que você necessita. Eu não sei o que você precisa nessa tarde, mas eu quero dizer que Deus conhece o teu coração e Ele irá suprir as tuas necessidades. Esteja orando pela irmã Silvia, e se assim Deus permitir, segunda-feira estaremos aqui com mais um programa Momento com Deus. Que a graça e a paz esteja com você nesse dia, nessa tarde de feriado. Abraça a sua família, ame, adore a Deus e perdoe aqueles que têm te afligido. É o que eu digo e já agradeço em nome de Jesus. Amém. Chegou o tempo
tempo de vencer, acabou o tempo de sofrer. Deus não vai te deixar assim, pois o Senhor tudo Ele vê. O crente que a Deus é fiel, prossegue em frente mesmo em dor, pois Ele sabe que à sua frente vitória pra Ele nosso Deus preparou. Quem cuida de você é Jeová, quem caminha com você é Jeová, quem passa pelo fogo com você é Jeová. Nas promoções presentes está é Jeová, aonde você for é Jeová, quem fala pelo nome te chamou foi Jeová. Foi escolhido, o Deus foi ungido, foi perseguido, mas protegido. Eu sei, jamais será vencido. Foi humilhado pelos homens julgados, mas nunca por Deus abandonado. E hoje por Ele sendo exaltado. Os teus caminhos, Deus mesmo marcou, tua história escreveu com amor. Em teu diário tudo registrou. Não resiste quando te vê sofrer, de pé se põe para te defender. Quem tentar te deter, de pé eu sei não vai permanecer. Quem cuida de você é Jeová, quem caminha com você é Jeová, quem passa pelo fogo com você é Jeová. Nas promoções presentes está é Jeová, aonde você for é Jeová, quem foi pelo nome te chamou ó Jeová. Foi escolhido, o Deus foi ungido, foi perseguido, mas protegido. Eu sei, jamais será vencido. Foi humilhado pelos homens julgados, mas nunca por Deus abandonado. E hoje por Ele sendo exaltado. E hoje por Ele sendo exaltado. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus.
Acabou de ouvir programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina. Falar com